Estamos de volta com o programa que hoje discute a questão das creches no período noturno. O vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC, com a diretora de creche Cláudia Gomes Ribeiro e também com o gestor de creche Júlio César Pereira da Silva. Muito importante lembrar porque, sem dúvida nenhuma, a gente trata desses assuntos, são assuntos que a gente já debateu aqui no primeiro bloco, mas as perguntas surgem para que a gente possa esclarecer cada vez mais esse projeto. E tem uma questão aqui, vereador, importante, do que trata especificamente o projeto, né? E como seria o funcionamento dessas creches noturnas. Queria que o senhor detalhasse para nós. Ótimo. Especificamente trata de atender esses que não podem ser atendidos em virtude do horário. É isso que se trata o projeto. A gente quer atender essas crianças, essas famílias que têm essa necessidade. Nós ouvimos aqui no primeiro bloco ela dizendo, olha, tem às vezes criança que é deixada com o irmão mais velho, né, em casa. Como eles vão viabilizar isso? Através de polos. A princípio, de 6 a 10 polos é o que a Secretaria está estudando para começar agora em agosto, finalzinho de julho, agosto, para atender essas demandas. Claro que tudo isso em cima de um levantamento daqueles que já estão no horário normal, mas que teriam essa necessidade. Então, esse caso, por exemplo, dessa moça que eu citei, ela, se tivesse na fila hoje, ela teria esse chamamento, olha, você se interessa por esse horário? Sim, eu me interesso por esse horário. E aí você começa a migrar, automaticamente você abre a vaga do outro período. Então, auxilia de toda maneira abrir vagas. Com uma vantagem também, né? Às vezes, a gente discutiu muito isso aqui na época, a gente teve o pessoal da educação, a princípio, dizendo, olha, como é que vai funcionar? Todo mundo muito tenso, aí a gente usou aquela palavra mágica, né? Vai gerar mais emprego, mais oportunidade de emprego, porque você vai ter um outro período com gente trabalhando, vão ser contratados novos profissionais. Então, a viabilidade desse projeto, né, colocar em prática não é uma coisa tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que eles que são da área, são profissionais, sabem muito bem disso. Claro que os detalhes, questão trabalhista, a questão de segurança, que está pensada no projeto, né? Vamos ter que ter um pouco mais de segurança, mas vai trabalhar em polos. Então, não são todas as unidades de creche, as conveniadas, que vão funcionar no período noturno, porque a gente precisa concentrar isso, até para ter viabilidade também do dia a dia, senão a gente pulveriza demais e acaba não atendendo a contento o que a população precisa. Importante saber da Cláudia também e do Júlio, porque de uma certa forma é uma nova rotina também para vocês, né? Mas é possível adaptar, porque na verdade o bem maior é atender, né, as mães. E até para vocês eu acho fundamental isso, porque, né, de uma certa forma vocês acabam levando isso também como um sacerdócio, né? Ou seja, vamos tentar atender o melhor possível, porque afinal de contas vocês acabam sendo responsáveis pelo bem maior das famílias, que são as crianças, né? Isso que o vereador falou é muito importante, né? Porque esses polos, eles têm que ser centrados perto de terminais, né, vereador, de ônibus, de trem, de metrô, né? Onde seja passagem para aquela mãe, né? Que não dificulte tanto ela pegar aquela criança na escola, né? Isso é muito importante. E aí tem que tentar adequar tudo isso, né, Júlio? Eu acho que isso que é fundamental também, se pensar nessa questão dos polos, porque é fundamental. Sim, hoje o Instituto Miracema, ele atende aproximadamente 370 crianças. Nós temos unidades ali no Jardim Elisa Maria, Parque Tietê e Jardim Carumbé. E conversando com as mães, despertou uma alegria e um interesse nelas acerca do projeto, até mesmo mães que pararam de estudar e com esse projeto elas vão voltar a estudar e também vão até mesmo trabalhar para poder agregar a situação financeira na família. E acerca dos polos, igual o vereador estava falando e a Cláudia também, é muito interessante colocar em lugares estratégicos para que a criança possa ser atendida e os pais também. E eu creio que da mesma forma que a criança criou uma rotina no período da manhã, da tarde, vai criar esta rotina também à noite, porque elas vão comer no horário certo, vão
dormir, vai ter a parte pedagógica. Então, na minha visão, eu creio que o projeto é muito interessante e vai atender tanto as crianças, que é a prioridade, como também os pais. Eu acrescento, Júlio, no que você está dizendo, vai atender também a comunidade da região. Porque a partir do momento que você dá movimento a uma creche à noite, você tem mais iluminação, você tem mais movimentação. Correto. Consequentemente, você tem mais segurança ali. Né? Então, sim. vamos dizer que ali fica um equipamento público, fica fechado. A partir do momento que ele está aberto, ele está iluminado, ele está dando movimentação, ele está dando, na verdade, mais segurança para o próprio bairro, para os próprios moradores daquela região. Então, vereador, eu acho que isso é interessante a gente abordar. Por quê? De uma certa forma, ele também vai ajudar a comunidade, onde está instalada a creche. Com certeza, com esse dia a dia, Pois com é. o próprio relacionamento, né? A gente vê quando, eu que sou da Comissão de Educação, como você bem sabe, eu ando em algumas conveniadas, creches diretas, e a relação que as mães têm com as tias, como as crianças chamam, ela é uma relação de parceria, de amizade e de confiança, porque está deixando o bem mais precioso ali na mão de uma pessoa. Então você tem todo esse relacionamento e esse respeito a esse equipamento público, seja ele direto ou seja ele conveniado, a gente vê que tem um grande respeito da população referente a esses centros de educação infantil. E além de tudo, claro, como você falou em movimentação, as mães que estão ali também vão estar trabalhando, vão estar comprando no comércio vizinho e a coisa vai girar. Então a gente vai fazer a população e aquela região crescer mais ainda e o giro financeiro vai aumentar. Para fazer a matrícula dessa criança, como é que é o tipo de comprovação que a mãe deve ter? Tanto do ponto de vista do trabalho, como também do ponto de vista do estudo. Isso dá para fazer com calma, com tranquilidade? Dá para fazer com calma, com tranquilidade. Quando você vai em qualquer lugar, para você comprovar que você está estudando, você tem que apresentar a matrícula. E quando você quer comprovar que está trabalhando, você tem que comprovar esse compromisso de trabalho, seja o contrato, seja a carteira do trabalhador. Então, dessas maneiras, é essa comprovação. Eu queria até aproveitar esse momento para desmistificar um pouco, se você me permite, Claro. alguns pontos que foram colocados. Olha, isso aí vai virar um hotelzinho para a criança. Não vai ser hotelzinho. A gente tem um período máximo da criança ficar numa creche, que é um período de 10 horas, que já é o de hoje, que já é o do horário normal. Outra coisa, vai ter muita mãe lá, muita responsável, que vai deixar o filho e vai para a balada e vai voltar no outro dia. Também não é assim. Você não vai chegar lá em qualquer dia e falar, hoje eu vou deixar meu filho e vou embora. Não, você tem uma sequência. Hoje, por exemplo, se tiver algumas faltas, a fila é tão grande que você perde aquela vaga. Então você tem que ter uma sequência. Então é efetivamente para quem precisa, para quem tem essa necessidade que a gente criou essa legislação. E a gente tem também, né, uma portaria, sempre tem uma portaria, né, com todas as especificações de documentações, né, que ela dá um direcionamento para a gente. Né? Então, eu acredito que isso com o vereador é muito importante, né, porque essas críticas que a população fala, porque as mães vão deixar os filhos porque vão fazer outra coisa, porque vão para a balada. Isso é fora de cogitação do projeto, né? O vereador não tem essa possibilidade, não cabe dentro do projeto, né? Porque vai ter que comprovar essa ocupação noturna, né? Através de um papel. Eu também tenho muitas mães de trabalho informal, que elas trabalham tanto em feirinha da madrugada do Brás, elas são manicures, cabeleireiras, diaristas. Então, acredito que esse projeto vai vir acompanhado de uma lei que também facilita esse trabalho informal também, que é muito importante, que a maioria das mães da comunidade da periferia, elas trabalham dessa forma, né? Não é muito comprovado em carteira. Então, talvez um documento registrado em cartório, essas coisas assim, seria importante também para deixar a criança com segurança naquela creche noturna. E é isso que a gente tem tratado com o secretário de Educação e também com o prefeito, exatamente para sair essa portaria. Vai a sanção do prefeito, mas ele vai sancionar quando a portaria estiver atendendo todas essas necessidades.
E sem dúvida, o vereador tocou num ponto importante, a Cláudia também, e o Júlio, com certeza, também, porque não é assim. A responsabilidade da mãe, ela também tem que ser compartilhada com o pai. Porque assim, estão dando para a gente uma grande oportunidade, então vamos usar com responsabilidade. Exato. Porque o próprio vereador tocou num ponto. E vocês com a experiência, o Júlio, a Cláudia, o próprio vereador, com toda a pesquisa que fez em torno dessa questão, dá para saber quando tem alguma treta ali, quando a mãe está tentando entrar para, no caso, ir na balada ou fazer outra coisa. Dá para saber. E aí perde, porque a demanda é gigantesca. Então, a partir do momento que tem qualquer falha, tem outra criança esperando, tem mais gente na fila. Sim, né? eu estava pesquisando e fala que lá na Suécia tem 5.000 crianças matriculadas nessas creches noturnas. Então, é um número muito grande, tem um acompanhamento sério dessa documentação. Então, não é só chegar e colocar a criança na creche noturna, não. Não acredito que não vai ser tão simples assim. Na verdade é um grande benefício para a população. Nós vamos para o intervalo, já já nós vamos conversar mais a respeito desse tema. Vocês já viram que tem uma série de dúvidas que estão pintando? Você que está nos assistindo, você que é telespectadora, tem de repente uma condição, ou você que é telespectador que é pai, precisa desse serviço, então preste atenção, porque nós vamos estar aqui falando ainda muito mais a respeito desta lei, que vem realmente para trazer um grande benefício para toda a população. A gente já volta.